Muito bem, estamos com mais um podcast aqui no canal do Nando Pinheiro, no Spotify e em outras plataformas, obviamente, as plataformas de áudio que nós estamos divulgando sempre. Também na Apple, onde nós temos a plataforma do iTunes e tantas outras que nós temos, SoundCloud, Deezer e aí vai. E dessa vez eu tenho mais um convidado, ele que tem a vida de titã, e vocês vão saber o que é a vida de titã. Eu quero ser um titã. Eu tenho certeza que também você quer ser um titã e vai ser um titã e vai entender por que é a vida de titã. Ainda mais da situação que nós estamos passando. Estamos gravando esse podcast, eu gosto de falar isso, que é gravado. Dia 17 de março de 2020, nós estamos sofrendo um surto de coronavírus. Talvez você possa estar ouvindo, e quero que você esteja ouvindo isso, em uma outra época, porque esse áudio vai ficar aí pela eternidade. Mas, nesse exato momento, nessa terça-feira, nós estamos sofrendo. Várias pessoas em casa, estamos com uma quarentena obrigatória e esperamos que você ouvindo esse áudio, no futuro, vamos dizer assim, nesse presente que você se encontra, possamos ter sanado esse problema. E a vida é essa, né? Vida de titã, né, Augusto? Exatamente. Os problemas acontecem e aí você tem que superá-los. E vida de titã é isso? É superação? Conta pra gente, tudo bom, meu irmão? Você é da onde? Eu sou natural de Dois Irmãos, moro em Porto Alegre desde os meus 17 anos. Dois Irmãos é o Rio Grande do Sul, tchê? Isso, lá no interior do Rio Grande do Sul. No interior do Rio Grande do Sul. E aí, de onde surgiu essa parada aí? Vida de Titã, os canais no YouTube que se destaca, onde você aparece, teu sócio aparece, Exato. Fala sobre desenvolvimento. Explica pra gente o que é Vida de Titã no momento que a gente tá passando aí de surto de vírus, aquela coisa, parece o Walking Dead. Explica, o que é ser Vida de Titã? Um titã é alguém que tá constantemente buscando se tornar uma melhor versão de si mesmo. Tá constantemente buscando autodesenvolvimento, tanto pro seu corpo físico quanto mental. E no momento que a gente está passando hoje, inteligência emocional é primordial. A gente conseguir manter a mente no lugar, saber quais melhores atitudes tomar para se prevenir e ajudar as pessoas que a gente gosta, ajudar a sociedade também, né? A comunidade. Porque com o coronavírus agora não é só a nossa saúde que está em jogo, é a saúde de quem está ao nosso redor, né? Então a gente tem responsabilidade com nós mesmos e com quem está ao nosso redor. Então aquela máxima da Bíblia, não sei se você acredita, mas não importa, tá escrito lá, amar o próximo como a ti mesmo. Então é amar realmente o próximo agora, porque caso você seja irresponsável, qualquer vírus, você pode afetar outro ser humaninho, vamos dizer assim, né, Augusto? Exato. Uma coisa que a gente defende muito no Vida de Titã é que um titã, ele precisa primeiro se tornar forte para poder ajudar os outros também, porque uma pessoa fraca não consegue ajudar quem tá ao seu redor. Então, se tu ama as pessoas ao teu redor, se tu quer proteger elas, se tu quer levar elas para outro patamar, tu precisa te tornar forte. E isso, o coronavírus traz isso pra gente, né? Porque a gente tem a responsabilidade com nós mesmos e com e com as pessoas ao nosso redor também. Vida de titã, meus amigos. Daniel, e aí, você quer ser um titã? Tu já é um titã? O que você acha sobre essa, vamos dizer assim, essa âncora maravilhosa de força, de resiliência, de garra, de determinação? Legal a gente estar participando aqui desse bate-papo e entender a importância do autodesenvolvimento. A gente estava falando com o Augusto um pouco antes de começar aqui o programa e ele falou que, na verdade, o conceito de vida de titã é que você tem que estar sempre buscando, porque um ser humano, por conta própria, acaba não sendo titã. Então, essa busca constante, outro dia eu já falei aqui nesse podcast, costumo falar nas palestras, de um amigo meu que eu perguntei, e aí 100%? Ele falou 99%, porque o dia que eu achar que eu tô 100% não tem mais pra onde crescer. E Augusto, satisfação muito grande estar com você aqui nesse podcast com a gente. Eu queria falar um negócio contigo de uma postagem sua do dia 31 de janeiro, que eu achei muito bacana e eu acho que você acaba deixando uma mensagem para as pessoas aqui, trocando uma ideia. Ninguém nasce disciplinado. Cultivamos essa virtude diariamente. Como a gente estava falando que a vida de titã é uma busca constante, talvez disciplina seja uma das maiores dificuldades de qualquer pessoa que está buscando crescer, está buscando desenvolvimento humano, porque a gente até sabe o que tem que fazer. Todos os dias a gente sabe, tem gente que até escreve isso, coloca bonitinho, igual diz a PNL, algo mural para você ver, mas para ser disciplinado, como cultivar isso diariamente? Eu achei demais o post aqui, parabéns aí. Show, muito obrigado. É um prazer estar aqui também conversando com vocês e... Realmente, o difícil hoje, com acesso à informação que a gente tem, não é tu saber o que tu precisa fazer. Isso tu encontra, né? Vamos pegar fitness como um exemplo, tá?
tu vai no nutricionista, ele te fala o que tu precisa comer, tu vai no personal trainer, ele te diz como tu deve treinar. Só que tem muita gente que tem acesso a essas duas pessoas, a essa informação, só que não tem os resultados que busca. Por quê? Porque o difícil é executar, é conseguir ir lá e fazer. E uma coisa que acaba acontecendo também é que as pessoas tomam essa decisão de mudar num momento ou de empolgação muito alta ou de dor muito forte. Então, decide causar essa mudança tendo essa emoção como alimento, como combustível. E daí se compromete com algo muito difícil, algo muito longe da realidade que está vivendo hoje. Na primeira semana, na segunda semana, essa motivação acaba sendo suficiente para sustentar a prática. Só que quando essa motivação baixa, porque a nossa motivação é volátil, o que vai sustentar essa nova rotina, esses novos hábitos, é a disciplina. E essa disciplina, ela exige que tu consiga executar mesmo quando tá difícil, mesmo quando tá doendo, e é nesse momento que o pessoal acaba largando. Só que a disciplina é como um músculo, tu consegue desenvolver ela, tu consegue trabalhar ela através de um esforço gradual e constante. Você que tocou num ponto maravilhoso que nós, inclusive, falamos na nossa palestra Como Realizar Seus Sonhos em Busca do Sucesso, que nós falamos que o dia da mentira não é o dia 1º de abril, Augusto. O dia da mentira deveria ser o dia 1º de janeiro, onde as pessoas fazem inúmeras promessas e querem alcançar um objetivo no final do ano, né, nos 365 dias do ano, e acabam não chegando porque é exatamente isso que você falou. Eu não tinha ouvido isso de uma forma tão simplória e até mesmo objetiva, no seguinte, que a motivação é volátil. Motivação, então, o cara tá motivado, eu vou fazer, vou acontecer, vou dar meu exemplo. Ano passado eu fiz os 365 dias de atividade física, eu coloquei isso na minha cabeça. E devido a uns problemas, todos nós passamos por problemas, eu acabei fechando até o dia 247, fiz até 247. E vou falar pra você, antes de eu dar essa desistência, quando eu tava no dia de 105, eu ficava pensando, cara, porque eu sou maluco, por que eu me comprometi com isso e tudo mais? Foi exatamente o que você falou, que no momento você tá naquela empolgação, vou fazer, vai acontecer, que você não pensa nas dificuldades que você vai ter ao longo do caminho. E aí você vai descobrindo que qualquer tipo de objetivo que você tenha na vida vão ter dificuldades. E aí, ou você chora ou você luta. Então esse ano eu falei, vou tentar fazer novamente, e estou fazendo novamente, mas aprendendo com os erros do ano passado. Porque o ano passado eu queria fazer 3, 4 horas de atividade física, eu falei, não é por aí. Então o menos é mais, a gente aprende muito isso no teatro, menos é mais. Então, o que você acha sobre isso? Do cara se comprometer apenas, nós falamos isso, cara, se compromete com uma parada só que você vai levar o ano inteiro, que você acha que vai ser suave para você completar o seu objetivo. É mais ou menos isso que você fala? Tem que começar lá de baixo e crescendo aos poucos? A estratégia que a gente passa é uma que não vai nem desperdiçar o teu potencial, mas também não vai fazer com que tu não desista. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode ignorar a motivação. Ela tá aí e no dia que tu tá mega motivado, que tu quer fazer, tu quer executar, tu quer acontecer, se tu fazer só aquela uma coisa que tu te comprometeu, tu vai sentir que tu tá desperdiçando potencial e tu vai estar mesmo. Se tu tá com energia e tu quer executar, vai lá e executa. Agora, nos dias que tu não quer nem sair de casa, que, não sei, tá frio, tá chovendo, ou aconteceu uma coisa muito ruim na tua vida, que tu não tá emocionalmente condicionado a fazer nada, tu não tá afim mesmo, se tu não fizer nada também, tu vai entrar pode virar uma bola de neve que vai te fazer desistir. Então o que a gente passa? Tenha uma coisa que vai ser a tua principal, que não importa o que aconteça, tu não vai falhar. Aquela uma coisa tu vai fazer no dia. Independente se tu tá afim, se tu não tá afim, aquela uma tu te compromete. Todas as outras tu faz se tu conseguir, enxerga como um bônus. Você faz isso como nós estávamos no Mastermind onde você participou e você deu uma fórmula ali, na verdade, e tem tudo a ver com a gestão de tempo. Você saber dosar o que é prioridade, o que é circunstancial. O Daniel fala isso nas nossas palestras, né, Daniel? Sobre que as pessoas deixam para depois o que elas podem fazer devido às coisas que não são tão importantes assim no dia a dia, né? Sim, a metodologia de tríade do tempo, né? As coisas são importantes. Você, por exemplo, não perde um voo, porque você marca na agenda, você chega uma hora antes. As coisas são urgentes, aquilo que você atrasou, você vai correr para fazer. E as coisas circunstanciais são situações que aparecem, que não tá na agenda, não estava programado, não estava marcado, mas aparece na sua frente. E a pessoa que tem a vida muito no circunstancial acaba correndo o risco de deixar as coisas importantes para depois, ou não ter tantas coisas importantes, não se planejar. E aí vive a filosofia do Zeca Pagodinho, né? A vida vai levando, o mar vai empurrando para lá, o vento sopra para cá, o mar puxa para lá. A gestão do tempo ela é muito importante para tu conseguir chegar nos resultados que tu almeja. Quanto melhor tu consegue gerir o teu tempo e executar aquilo que tu te planejou, mais próximo todo dia tu vai chegar dos teus resultados.
Só que uma coisa que acaba acontecendo, ou a pessoa normalmente, né, ou ela não faz uma gestão de tempo nenhuma na semana dela, ou ela tenta fazer de forma muito minuciosa. E daí, quem não faz nenhuma gestão de tempo, acaba deixando a vida levar, né? E acaba tendo resultados que são coerentes a isso. Quem tenta fazer uma gestão de tempo muito minuciosa, muitas vezes sofre com imprevistos porque não se preparou para eles. E todo mundo tem imprevistos na semana. Não existe alguém que passe uma semana sem nenhum tipo de imprevisto. Sim. Então a sacada aqui é tu separar um tempo na tua gestão para lidar com imprevistos. Porque daí quando eles acontecem, tu tem um tempo no teu dia que tu pode realocar as atividades que tu tinha te comprometido para fazer no que eu chamo de tempo coringa, tu resolve o imprevisto e mesmo assim, então, tu conseguiu manter o controle do teu dia. Olha que âncora legal, tempo coringa. Tempo coringa. Por exemplo, o meu exemplo no sentido do exercício, fazer exercício todo dia, eu coloquei na minha mente, condicionei que tudo você dá o comando, né? Você fala assim, eu determino e ponto final. No ano passado, eu falei, eu tenho que fazer no horário da manhã. E aí rolava que acontecia alguns imprevistos e não dava tempo. Então eu coloquei assim, o dia não começa meia-noite e não termina também às 11h59. Eu tenho que fazer atividade no dia. Seja comece 11h30 da noite, termine 11h59, mas no dia. Então eu condicionei por quê? Porque hoje eu tenho uma vida muito corrida e você também é um homem de negócio, você deve ter a vida muito corrida, o Daniel e as pessoas que nós conhecemos, não dá pra você determinar um horário. Seria muito interessante você falar, todo dia às 9 horas da manhã ou às 5 horas da manhã eu quero fazer uma academia. E pode acontecer os imprevistos, mas de bate e pronto, quero saber de você. Tem muito cara vendendo que você tem que acordar às 5 horas da manhã pra você obter sucesso. E é uma coisa contraditória, porque às vezes... Não vou falar, mas o que você acha sobre isso? Sobre as regras prontas, aquela coisa que tá aqui, a receita do bolo é essa e ponto final. 7 passos pra isso aqui. A minha opinião é que o que funciona é o que funciona pra ti. E eu sou muito a favor do teste, de tu experimentar. Porque o que funciona pra uma pessoa pode... Aquele clichê não, aquela verdade. O que funciona pra uma pessoa pode não funcionar pra ti e vice-versa, certo? Eu tô vivendo um momento da minha vida agora. Antes de vir pra São Paulo, eu tava já mais de 1 mês e meio acordando às 5 da manhã, tomando banho gelado, porque eu tô testando como o meu corpo vai reagir fazendo durante meses essa rotina. E você fazendo isso, você fez durante quanto tempo isso aí? 1 mês e meio já. E o que você sentiu a diferença? Antes e depois? Pra você. O principal é primeiro a dificuldade da adaptação, porque eu sempre fui dormir muito tarde e acordar um pouco mais tarde, então eu tive que me adaptar a essa nova rotina, o que pro treinamento da disciplina é sensacional, porque... O que tá acontecendo aí? Me distraí. Tranquilo. Pro treinamento da disciplina é sensacional, mas e esse foi o que eu tirei de principal, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, certo? E o que tu quer é produzir o máximo possível naquele dia. Independente do horário que tu começa e tu termina. Sim, certo? Sim. Então, desde que dentro daquelas 24 horas tu conseguiu ser o mais produtivo possível, isso é o que importa. E tu testando pra ti, o que funciona melhor é o como tu vai descobrir. Por mais que tenham livros que falam que, tipo, por exemplo, o Milagre da Manhã, que acordar às 5 horas da manhã é o que todas as pessoas de sucesso fazem, então tu deveria fazer também, é uma coisa. Se o teu corpo funciona de uma maneira diferente e acordar pra ti mais tarde vai funcionar melhor, tu só vai descobrir testando. Só que uma coisa eu defendo, pra tu saber o que funciona melhor pra ti, tu tem que testar aquilo por um tempo suficiente. Isso, eu ia perguntar isso pra você. Eu quero fazer um teste. Como que eu sei se isso tá funcionando? Qual é o tempo? É 21 dias, aquela história da neurociência, de testar um hábito? Qual é a melhor, não é a metodologia, mas como você faz pra testar e dizer, não, tá funcionando, não tá. O cérebro, ele se adapta, né? O ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação impressionante. Então, e esse lance dos 21 dias... Depende muito da rotina, depende muito do hábito. Porque, por exemplo, uma coisa é tu te acostumar a beber um copo d'água quando tu acorda. Tu não vai precisar necessariamente de 21 dias até aquilo se tornar um hábito pra ti. Agora, se tu quer criar o hábito de correr 15 km por dia, 21 dias, dependendo do quanto tu corre hoje, não vai ser o suficiente. Então, tem um condicionamento cerebral, tem um condicionamento físico que envolve. Então... Por terem várias variáveis, fica complicado tu ter um tempo determinado, específico. Você, quanto tempo mais ou menos você tem? Pois depende. Depende da atividade. Depende. Se é fazer atividade física todos os dias, eu vou precisar de uma quantidade de dias para me acostumar e para aquilo se tornar um hábito. Se é, por exemplo, fazer o meu planejamento do dia seguinte na noite anterior, eu vou precisar de outra quantidade de tempo para me acostumar. Então depende do estado que eu tô, depende do hábito em si que eu quero implementar. Então tem muita variável que entra em consideração.
por isso que fica muito complicado eu falar assim, tantos dias eu me acostumei com aquilo, eu me adaptei. Muito pessoal isso, muito pessoal. Depende da situação. Augusto Weber, é isso? Weber. Augusto Weber. Vem da onde você é? alemão? É o que é? É alemão. Augusto Weschenfelder Weber. Augusto, lá no Mastermind que me chamou a atenção, você já tinha acompanhado já o canal, né, de motivação que nós temos, mas o que me chamou mais atenção foi você expor um problema que você teve e conseguiu superar esse problema, que é um problema comum entre todas as pessoas. Se não, a pessoa não passou, pode ser que ela passe por isso, mas conhece alguém que já passou. Gostaria, se fosse possível, tu externasse isso, tu falasse sobre a dificuldade que você teve que sair até fora dos bastidores para cuidar da tua saúde. Explica pra gente como que você descobriu e o que você fez. Isso, então eu passei por um período de depressão e burnout. Começou na metade de 2018, que eu simplesmente comecei a, de pouco em pouco, largar os meus hábitos. Eu comecei a largar a academia, comecei a não cuidar tanto mais da minha alimentação, porque eu tava ficando muito cansado e eu tava perdendo a vontade, a energia de tomar o banho gelado, de fazer tudo o que eu defendia, que eram atividades que iam te levar para um próximo nível. E aquilo foi ficando exaustivo para mim, eu fui perdendo a vontade, até que chegou um ponto, no início de 2019, que eu tava no meu quarto com sede, e eu não tinha energia, eu tava com preguiça de buscar um copo d'água e eu decidi continuar com sede. E daí eu vi que tinha alguma coisa muito errada acontecendo, porque eu já não me sentia mais tão feliz como eu me sentia antes, a energia tinha ido embora. Aí eu fui procurar ajuda, e daí eu vi que eu tava entrando num quadro depressivo, e eu comecei a trabalhar nisso. Só que foi muito difícil, porque eu sempre cobrei muito de mim mesmo, demais. Então qualquer melhora que eu tinha, eu já, agora eu tô bem, vamos meter bala. E daí eu me comprometia com um monte de coisas, só que eu não tava bem o suficiente, e daí eu entrava num hype, a energia ia embora de novo e eu caía. Então eu fiquei nesse sobe e desce por muito tempo, até pela metade de 2019, eu entendi que eu precisava cuidar de mim. Eu precisava tirar um tempo pra cuidar da minha saúde mental, pra me reestruturar, pra me reerguer. Porque não só pra eu ficar bem, mas porque eu senti uma responsabilidade muito grande. Porque eu sou o Augusto do Vida de Titã. Eu sou o Titã, então eu tenho que ser o exemplo pras pessoas. Tinha que ser congruente com o que você pregava, na Exatamente, verdade, né? exatamente. Eu não podia trazer uma vida de Titã para outras pessoas, sendo que eu não tava fazendo isso, eu não tava vivendo essa vida. Então, por isso eu me afastei um pouco do canal naquele momento, porque eu sempre defendi muita autenticidade e congruência. Então eu não ia colocar lá uma imagem que eu não tava vivendo, que não tava sendo eu. E o Vida de Titã começou como? Como que foi o início do Vida? Você hoje tem um sócio, né? Que a gente sabe lá no teu canal, o Gabriel. Como que vocês, primeiro, como que surgiu isso e como vocês monetizam isso? Como vocês ganham dinheiro hoje com o YouTube, ou com os negócios, ou com o nome, com a brand Vida de Titã? Então, tudo começou na faculdade, onde eu me dei conta que eu não queria mais levar uma vida normal, empurrar a vida com a barriga, uma vida comum, assim. Eu queria mais. Eu queria ter direito a tudo que eu pudesse ter, porque eu pensei, eu quero experienciar o máximo dessa vida enquanto ela dura. Para eu experienciar o máximo dela, eu preciso me tornar bom nas coisas. Porque... Isso, você tem quantos anos hoje? 28. E isso começou quando você tinha quantos anos? Eu tinha 23, eu acho. 22. Tá, 22, 23 anos já tinha uma parada que te incomodava. Falar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso... Porque quando tu entra na faculdade, na época, né? Quando tu tava na faculdade, eu via aquela rotina de estudar pra prova, passar na prova, daí depois na frente ia ter um estágio, daí eu ia ter um emprego e daí eu ia viver uma vida normal, assim, de simplesmente seguir a receita de bolo, e eu não queria isso. A corrida dos ratos, né, que fala. Né? Exato, eu queria muito mais. Eu não sabia o que eu queria, eu só sabia que eu não queria viver aquela receita de bolo, aquilo me incomodava. Entendi. E daí eu pensei, eu quero experienciar mais da vida, eu quero experienciar o máximo dela. E daí eu tive um clique assim, eu penso, quanto melhor tu é em alguma coisa, mais tu consegue experienciar aquela coisa. Um exemplo, jogador de futebol. O cara que é muito bom no jogo de futebol, ele consegue, pela habilidade dele, tirar mais proveito do jogo, porque ele consegue fazer dribles que uma pessoa normal não consegue, ele consegue fazer um cruzamento, ele consegue fazer um passe, ele consegue fazer gols de jeito que outras pessoas não conseguem. Então ele consegue tirar mais daquele esporte pra deixar ele mais bonito, pra ele se divertir mais, pra ele usufruir mais. Então eu pensei, pra eu conseguir usufruir mais das coisas, eu preciso me tornar melhor nelas.
Então eu comecei a buscar a me desenvolver, simplesmente. Então eu busquei meditação, eu busquei atividade física. Lembrando que você não tinha habilidade em nenhuma dessas áreas que você se comprometeu e falou assim, eu quero fazer isso. Foi um processo do zero a performance que você falou, não, legal, agora eu sou bom nisso, vamos dizer assim. Exato. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender, então, como que se ficava bom. Porque eu pensei, todo mundo que tá no topo deve ter alguma coisa em comum. Porque chegar lá, tu pode chegar por sorte, mas a sorte não te mantém lá. Então, o que essas pessoas têm que chegaram no topo e se mantêm lá? Alguma coisa em comum elas devem ter. Daí eu comecei a pesquisar e eu vi, intelecto não é. Porque tem gente de intelecto mediano que tá lá. Sorte também não, como eu falei antes, porque sorte pode te levar, mas não te mantém lá. Indicação, network, não necessariamente. Tem pessoas que chegaram lá sozinhas. Então eu comecei a buscar o que essas pessoas têm. E daí eu vi que elas tomavam melhores decisões que a maioria das outras pessoas. De forma bem simples, elas conseguiam tomar melhores decisões. O que nós falamos na palestra também é que o sucesso deixa rastros. Então você conseguiu vislumbrar e visualizar esses rastros através de eliminações. Isso aqui não é, isso aqui não Exato. é. Legal, você é um cara. Você sempre foi um cara, então, muito observador, então. Acho que dá pra dizer que sim. Legal. E aí? Aí você chegou a essa conclusão que os caras tomam decisões, seja homem ou mulher, que fazem com que impacte o resultado final do que eles se propuseram fazer. E daí eu comecei atrás do como é que se toma melhores decisões. E daí eu cheguei na inteligência emocional. Que pela maneira como o nosso cérebro funciona, como melhor tu consegue identificar como as emoções estão surgindo e como elas estão impactando teus pensamentos e tua tomada de decisões, melhores decisões tu começa a tomar. Então eu comecei a estudar inteligência emocional, disso eu caí no desenvolvimento pessoal, e daí a gente era colega já de faculdade, eu e meu sócio, a gente começou a se ajudar. A gente entendeu que para se desenvolver a principal coisa era se tirar da sua zona de conforto, usar o medo como guia, para conseguir expandir áreas que naquela época estavam encolhidas e que hoje eu continuo fazendo isso também, me tirando da minha zona de conforto constantemente, até que chegou o momento que eu ia me formar. Eu sabia que eu não queria ser engenheiro civil, era metade de 2017, o Brasil estava passando por uma das suas maiores crises, e daí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Não quero ser engenheiro, não tô conseguindo emprego em nenhuma outra área, porque eu tava tentando trabalhar como consultor de empresa, então eu aplicava para as maiores empresas de consultoria do Brasil e do mundo, e eu não tava conseguindo ser aprovado, eu chegava algumas até na última etapa da entrevista e não ia pra frente, o desespero começou a bater, o que eu vou fazer agora? E daí eu pensei, o canal do YouTube já existia, só que a gente tinha uns 1.000 inscritos na época, e daí eu pensei, e se eu conseguir pegar todo esse conhecimento, todo esse framework que a gente está desenvolvendo, que faz um bem muito grande para mim e pro meu sócio, que a gente começou a se desenvolver em várias áreas com mais facilidade, e se eu conseguir ensinar isso para as outras pessoas? E se eu conseguir passar isso adiante? E daí, para validar isso, então, para ver se eu sabia ensinar, se isso funcionava para outras pessoas além de mim, eu convidei 5 pessoas para entrar num processo de mentoria gratuito, individual, com cada uma delas. E daí, durante 1 mês e meio, eu dei mentoria de graça pra essas 5 pessoas, dando tudo de mim. Assim, eu dava minha alma, eu marcava um café com elas, porque eu não tinha sala, não tinha nada. Eu ia lá e eu entregava tudo que eu sabia, eu fazia o meu melhor. E eu saía, assim, com a cabeça doendo, a visão meio embaçada, de tanto que naquela 1 hora eu entregava tudo que eu tinha, porque era a minha única saída. Eu tinha dinheiro salvo para 2 meses para me sustentar. Meus pais não tinham condições mais de me sustentar depois daquilo. E daí eu pensei, nesses 2 meses eu tenho que dar um jeito de fazer isso dar certo. Então, 1 mês e meio eu testei, validei, as 5 pessoas estavam tendo resultados incríveis, estavam crescendo na carreira já nesse 1 mês e meio. Deu, o negócio funciona. Não só funciona, como eu sei ensinar, dá certo. Aí eu comecei a cobrar para dar mentoria. Comecei a conseguir novos clientes. 1 mês depois disso eu estava conseguindo pagar minhas contas. 1 mês depois disso ainda eu estava faturando mais, já que um engenheiro civil formado com anos de experiências. Você falou uma coisa muito interessante. Onde nós estávamos antes de gravar esse podcast, a gente estava num churrasco e o Bruno, que vai fazer um podcast junto com a gente aqui, o Bruno que é psicólogo, já trabalha com vários atletas, ele falou uma coisa: dentro do mercado do marketing digital, qualquer outro mercado, existe uma coisa da congruência, da validação. A validação é importantíssima, porque o que você está falando agora, você pagou o preço, e tudo na vida é pagar preço. Eu falo assim, eu quero ensinar algo, então esse negócio tem que dar certo. Mesma coisa aquele lance que o cara falou, vou te ensinar a ter um canal no YouTube que bombe, ou até mesmo um Instagram que quer sucesso, e você vai lá ver o Instagram do cara, tem 2.000 pessoas, e você vai no YouTube do cara, tem 1.000 seguidores. Então você realmente
vivenciou e mostrou o resultado, e aí você falou assim, pô, eu não posso estar errado. Pô, se de 5, pelo menos 4 teve um ótimo resultado, teve um resultado bacana, eu posso oferecer isso para mais pessoas. E aí, hoje você trabalha com mentoria, você tem um infoproduto, o que é o teu core business hoje dentro disso que você descobriu que você sabe fazer? A gente tem um infoproduto que a gente vendia ele antes, a gente não vende mais, porque o sistema que a gente está trabalhando agora é totalmente focado com o resultado dos nossos clientes. Porque quem vende infoproduto sabe, tu não tem como garantir que a pessoa vai fazer o curso todo, vai executar o que tem que executar para ter o resultado. Muita gente compra porque quer o resultado, assiste metade das aulas e não assiste mais nada. Ou assiste todas as aulas, mas não executa o que está lá. E daí não vai ter o resultado. É uma porcentagem muito pequena das pessoas que se comprometem a executar tudo que tu montou naquele infoproduto para ter o resultado que ela vai ter se ela executar tudo. Então a gente pensou assim, bom, a gente quer estar comprometido, desde o início a gente sempre quis estar comprometido com o resultado dos nossos clientes, que eles realmente alcancem o que a gente fala que a gente entrega. Então a forma que a gente fez foi unir a mentoria com o infoproduto num programa só, e é só isso que a gente vende hoje. Como chama o programa? Me Tornando Titã. Me Tornando Titã. Ou Mentoria Titã. Tá, então você, na verdade, pega na mão do cara e ensina pra ele os processos, os passos para que ele possa performar na área dele, em qualquer área. Em qualquer segmento. A gente não ensina ele como ele vai performar no trabalho dele. Entendi. Por exemplo, a gente auxilia ele a entrar num nível de performance maior, para ele ter mais clareza mental, para ele conseguir ter mais disciplina naquilo que ele está fazendo, para ele estruturar melhor a gestão do tempo dele na semana dele. Então ele vai ter um controle maior da rotina dele sem se sentir tão sobrecarregado. E aí, entendi. E aí, Daniel, o que você acha sobre isso? Entre infoproduto, mentoria, pegar a pessoa realmente e dar uma atenção especial. Claro que às vezes o ticket é muito maior. Sim. E tem que ser maior, porque o teu tempo vale muito, né, Daniel? Do Augusto, e entender que é produtos diferentes. E resultados diferentes também. Vivendo a era da internet, a gente sabe que o infoproduto ou qualquer produto digital, ele tem um alcance maior. Só que, como você disse, nós temos pessoas no nosso infoproduto que não passam por 3% das aulas. Compram todos empolgados, ficam reclamando que o acesso não chegou, quero começar hoje, aquele desespero daquela corrida de 100 metros rasos. Mas depois ele não continua, a gente vê nos relatórios e nem tem como acompanhar porque são muitas pessoas. E já o trabalho presencial tem praticamente o feedback, você vê o retorno do que a pessoa está vivendo, e aí você alia o infoproduto, que é um conteúdo teórico ali para ela poder continuar escutando, e aliando com o presencial. Ontem eu estava conversando com um casal que trabalha com mentorias e treinamentos para relacionamento, e a gente estava falando qual que é o valor. Porque no marketing existe a percepção de preço e valor percebido, que é uma expressão muito usada no marketing. Quanto que vale para um titã? Como que vale para um cara ter a mentalidade ampliada? O cara não é uma questão específica. Você não vai ensinar o cara a fazer um site, não vai ensinar o cara a ser engenheiro, não vai ensinar o cara a escrever um texto. Mas quanto vale para uma pessoa ela performar mais, ela procrastinar menos, ela buscar mais resultados? Então esse trabalho, quando auxilia o conteúdo que está ali online, que a pessoa pode assistir a hora que quiser, e mais a sua perspectiva sobre o retorno que ela te dá do que ela está fazendo e o que ela pode melhorar, 1% para cá, 1% para lá, realmente é uma pegada assim, de uma sacada legal, e que eu acredito, olhando aqui nos seus olhos, que o resultado é muito mais exponencial. Claro que nem todo mundo está preparado para pagar hoje, talvez, e não é nem o preço, mas quanto vale uma transformação, de fato. Cara, é imensurável. Um cara que performa mais. Um cara que, de repente, daqui a alguns anos está faturando milhões. Se ele pagasse 10% disso, seria, sei lá, 100 mil, 200 mil. Se você cobrar 100 mil, 200 mil hoje, talvez o cara não pague. Então, existe essa percepção de preço e valor, mas é sensacional. Eu acredito muito no presencial. Eu acredito muito no feedback. E como eu sou da comunicação, você tem um emissor e um receptor. Cara, eu gosto de microfone, eu gosto de câmera, mas quando você tem o olhar da pessoa, você percebe no olho da pessoa, opa, eu vou por esse caminho, vou aprofundar mais aqui, que é aqui que tá doendo. Igual que você faz um feedback negativo, tem umas dinâmicas em treinamento, aquela que doeu, pega que é seu, agarra que é seu, porque precisa trabalhar ali, é sensacional, parabéns. Obrigado. Duas coisas que eu queria trazer em relação a isso primeira, eu acho a gente vai se encaminhar para um produto escalável que mantenha o acompanhamento junto, né? Então, com mentorias em grupo, nós treinando os outros mentores para poder atingir cada vez mais pessoas e poder escalar para a gente poder crescer, digamos, infinitamente, né? Sim. Eu estou fazendo aspas aqui, o pessoal não está vendo, mas crescer infinitamente, porque
Quando tu vende a tua hora, tu tá limitado pelas horas que tu tem. Só que eu julgo muito importante no início de um negócio, e esse início ele tem tempo variável dependendo de cada negócio, que a base, a fundação do teu negócio, ela tem que ser muito bem construída para tu conseguir escalar. Eu não cheguei lá no topo ainda, mas muitas pessoas que eu acompanho que chegaram lá defendem isso. E eu tô vivendo isso na prática de criar uma fundação muito forte. Porque fazendo o presencial, eu conversando com a pessoa na mentoria, eu tô aprendendo muito. Então eu descubro padrões que eu consigo depois adicionar ao meu infoproduto para deixar ele cada vez mais escalável e saber que a pessoa vai ter resultado. Porque os conceitos a gente tem, as mentalidades, as práticas que se a pessoa aplicar a gente sabe que funciona, porque a gente tem muito resultado para comprovar isso. Só que o que a gente está tentando aprender agora, e é onde está o nosso foco nas mentorias que a gente dá, é entender esses padrões de execução. O que faz a pessoa, como a gente entrega a informação de uma forma que ela realmente vai se comprometer a executar. Como é que a gente consegue auxiliar ela a driblar os sabotadores dela, as desculpas que ela mesma cria para ela mesma. E tu só consegue chegar lá quando tu tá comprometido com o resultado do teu cliente. Legal isso que você falou. Eu vi um post seu, cuidado com a mente. Eu vi um post seu que diz assim, cuidado com a mente, ela inventa desculpas. Você acabou de tocar esse fato. A mente mente toda hora. O nosso cérebro, ele vai buscar sempre o conforto. O caminho que traz pra ele uma segurança, que traz pra ele a tranquilidade. Vamos lá. Augusto, então vamos, pessoal que está nos acompanhando através das plataformas de áudio, gostaria que você falasse como que a galera pode degustar do seu conteúdo. É no YouTube, do seu Instagram, passe todas essas informações, porque com certeza as pessoas vão estar interessadas. Eu quero ser um titã, eu falo muito ontem, naquele churrasco maravilhoso que nós estávamos ali no Astúrias, no Guarujá, localização onde eu conheço muito bem, morei no Guarujá por muitos anos. Você estava falando sobre a minha âncora, que é o personagem Wolverine, né? Então tem tudo a ver com o lance do Titã, de querer resiliência, mais forte, mais foco. Então fala pra gente como que a galera te encontra, como o pessoal pode acompanhar mais sobre as séries, os vídeos, todas as informações que você tem pra passar pra gente aí. Legal. Tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto no Instagram. É só colocar Vida de Titã. Titã se escreve T-I-T-A-Tio. Porque muitas pessoas confundem com botando um N no final, mas é Atil. Então, Vida de Titã. Spotify nós temos o nosso podcast. YouTube nós temos o nosso vídeo, a nossa plataforma mais forte. Temos o Instagram também. E para quem quer um conteúdo mais específico, mais denso, digamos assim, né? Academia de Titãs no YouTube, que é o nosso segundo canal, onde lá a gente coloca os podcasts e coloca conteúdo mais científico, mais específico pro desenvolvimento. Então você tem um canal onde você entrega conteúdo e um outro mais conteúdo denso. Mais conteúdo denso, se a pessoa se interessou, opa, que legal, eu gostei do assunto, eu vou para esse segundo canal. Isso. Agora vamos falar de dinheiro, que todo mundo gosta de falar muito de dinheiro, e as pessoas, às vezes, é o que eu falo, e acabei tendo esse insight com o passar do tempo. As pessoas olham com um certo assim, legal, desenvolvimento humano, mas o que as pessoas querem é pagar a conta, é o boleto que chega no final do mês. Então, como você está fazendo, como esse negócio se tornou lucrativo para você hoje, se você quiser... hoje você vive só disso? Hoje você vive só do seu negócio? Só disso. Uma consequência de quem começa a entrar em alta performance é que a pessoa começa a faturar mais. Por exemplo, o James Lee e o Felipe Lopes, eles começaram a trabalhar comigo quando eles estavam na Meltwater ainda. Eles moram nos Estados Unidos e trabalham no Vale do Silício. Então eles estavam na Meltwater, eles começaram o trabalho comigo. Hoje eles têm uma empresa chamada Mighty Health com evaluation de $12 milhões. Porque eles começaram a performar muito mais e conseguir executar muito mais o trabalho deles como empreendedores lá. Legal. Então isso tem que nem o Daniel trouxe antes, isso tem um valor, né? Que se tu olha pro teu desenvolvimento em vida, isso é imensurável. Por isso que nossos clientes se tornam nossos fãs, porque alguns têm um desenvolvimento muito grande na carreira, outros têm um clique na vida e começam a viver uma vida completamente diferente do que eles estavam vivendo antes, e eles se tornam muito gratos a nós por isso e se tornam nossos fãs. Então, nós cobramos por esse serviço, obviamente, e esse é a nossa principal fonte de renda hoje. Maravilha, cara. Maravilha. Agora, se você pudesse... Tu quer falar, né? Clique de $1 milhão, né? Como cobrar por isso? Mas realmente as pessoas, entendendo o seu trabalho, começam a, obviamente, pagar por isso. Então, a gente está falando desse mercado, como o Nando disse, o desenvolvimento humano é importante, mas todo mundo
A gente lida com muitas pessoas também ao longo das palestras, até de mentorias. A dor vem no dinheiro, né? Também. Porque o dinheiro ele te traz liberdade, o dinheiro ele te traz conforto, mas, bom, a gente tem muito exemplo aí de muita celebridade, de muito multimilionário que toma antidepressivo, né? Que não vive uma vida feliz. Então, o dinheiro ele facilita por trazer essa liberdade, por trazer esse conforto, mas ele não é a única coisa que vai trazer não é a única dor que a pessoa passa. Mas com certeza, tendo dinheiro o suficiente para tu ter o estilo de vida que tu quer ter, facilita muito tu conseguir encontrar o balanço nas outras áreas, porque tu tem mais tempo para te dedicar para encontrar o balanço nas outras áreas. E agora, o equilíbrio é sempre importante. Augusto, se você pudesse deixar uma mensagem para a galera que está nos ouvindo aí, nós abordamos, eu vivo a motivação todos os dias, fazendo as narrações, me desafiando através dos desafios que eu coloco na minha vida, porque a vida é um desafio constante, né? E nós temos que ter essa motivação para não cairmos, não ir para o fundo do poço. E se você se encontra no fundo do poço, a única opção que você tem é se reerguer e sair desse marasmo que às vezes as pessoas se encontram. Como se você pudesse dar um recado, se você pudesse dar uma frase para as pessoas que estão nos ouvindo, como um alento, uma motivação, como você falou, e lembrei agora que a motivação, que você usou uma palavra que ela é volátil, né? Mas para dar esse gás na pessoa, esse start, dar esse giro, que depois a pessoa vai encontrar o destino dela e o objetivo dela, o que você poderia falar para a galera que está nos ouvindo aí? Eu diria, não busque o equilíbrio, busque o desequilíbrio consciente. Desequilíbrio consciente. O desequilíbrio consciente, porque quando o equilíbrio ele não existe, pra ser bem sincero aqui. Eu sei que isso poderia abrir uma outra conversa, mas o equilíbrio não existe que a gente busca, porque sempre vai ter, no momento que tu tá vivendo, sempre vai ter aquela uma coisa que tu vai valorizar mais do que as outras. Então o que seria o equilíbrio nesse momento se tu tá valorizando mais que aquela? É tu botar mais esforço naquela, o esforço equivalente em relação às outras, e daí quando tu tenta botar todas no mesmo nível, tu não necessariamente tá suprindo todas as tuas vontades e necessidades. Agora, quando tu tem um desequilíbrio consciente, ou seja, tu entende o que é mais importante pra ti naquele momento e tu dedica a grande maior parte do teu dia pra aquilo, e o resto tu adequa aquela tua teu principal foco, aí tu começa a ter os verdadeiros resultados do que tu tá buscando. Então, só pra deixar um pouco mais claro, pra não ficar tão confuso assim pra quem tá nos ouvindo. Vamos supor que a pessoa ela quer fazer mais dinheiro. Esse é a principal dor que ela tem hoje. Certo. Se ela buscar o equilíbrio, ela talvez não vai ter a progressão financeira que ela realmente quer, mas ela tá buscando o equilíbrio. Não, eu digo diferente, busca o desequilíbrio consciente, coloca todo o teu esforço pra tu solucionar a tua situação financeira agora, e o resto tu adequa a essa tua rotina pra tu ter Você vai administrando. Exatamente. Na verdade, por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara tá num relacionamento onde tem uma mulher que é gastona, então se ele quiser crescer financeiramente, ele tem que tomar uma decisão. Então, olha, essa pessoa não serve pra mim, porque quanto mais eu fico com ela, mais pobre eu vou ficando. É mais ou menos isso. Algo tá desequilibrando ele precisa tomar uma decisão. Eu diria que ele precisa entender o que é prioridade pra ele naquele momento e ele escolher uma coisa que tá vinculada a essa prioridade e dedicar o tempo dele para aquela uma coisa. Eu vou colocar tem uma ferramenta da psicologia positiva, muita gente que acaba fazendo coach aprende essa ferramenta, que é a roda da vida. E a pessoa acaba vendo as 12 áreas da vida e pontuando de 0 a 10, como que tá as finanças, como tá a saúde, como que tá o bem-estar, como que tá a vida social. E depois que você adequa aquilo e entende como que estão cada uma das áreas, que o ideal tu não fala do equilíbrio, mas você falou algo muito importante, que tem algo chamado ponto de alavancagem. Aonde que tá ruim, quais dos 12 pontos que você adequou. É claro que a vida tem muito mais que 12 pontos, mas naquele 12 pontos você acaba fechando bem. Qual é o que tá realmente te puxando a roda toda pra baixo e tua vida, o dinheiro não tá bom, aí a vida social não tá bem, o relacionamento não tá bem. Então você pega aquele ponto com o desequilíbrio consciente que você falou de uma forma incrível, aquele ponto naquele momento tá precisando de mais atenção. Então nessa hora buscar vida social, você não tem nem dinheiro. Relacionamento, não dá pra comprar uma flor pra mulher. Então o desequilíbrio consciente é a ideia de focar naquele que tá desequilibrando todo o resto da minha vida, naquele momento pequeno de desequilíbrio consciente, estratégico. Você acaba trazendo aquele ponto de alavancagem e puxa todos os outros, aí busca o tão sonhado equilíbrio. Perfeito, Meus colocou queridos, melhor que eu. É conteúdo demais, ainda daria pra fazer um podcast aqui de
3 horas aí, com certeza. Mas eu gostaria que você, atenção, você que está nos ouvindo agora, vá no YouTube, propriamente Pai, e também mais lá no YouTube nós temos vários conteúdos. E o legal é que você é cara na câmera, né? Parece você e o teu sócio ali contextualizando o dia a dia, contextualizando algum objetivo. É muito bacana e vale a pena, eu indico para todos vocês. Quer falar mais alguma coisa, Augusto? Só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter trocado essa ideia. Pô, o cara deixou de viajar, deixou de voltar para a casa dele, go to home. Eu falei, convidei para fazer esse podcast, eu fiquei muito contente de ter você aqui. Cara, eu acho que naquela mentoria nós conhecemos muitas pessoas, por isso que é importante eu falar para você. Às vezes você tem um pé atrás de mentoria ou de um master, de um mastermind, de algo onde conecta pessoas, você acaba conhecendo pessoas que estão na mesma vibe, no mesmo objetivo, e nós nos conectamos e sabemos que nós estamos nessa mesma linha, que é dar, oferecer para as pessoas o que nós temos de melhor para que elas possam evoluir. E eu acho que tá todo mundo meio que nessa vibe constante de desenvolvimento pessoal. As pessoas, elas precisam desenvolver. A cada dia nós mudamos. Ontem eu te mostrei uma foto minha de 10 anos atrás, é completamente uma outra pessoa. E eu acredito muito nisso, que daqui a alguns anos a gente vai estar com uma consciência coletiva que nós precisamos realmente se desenvolver, que dinheiro é um meio, não é um fim, na verdade. Porque a cada dia esse nosso mote, que é totalmente, nós falamos muito isso, atemporal, vai realmente tocar fundo no coração. Hoje as pessoas, Augusto, estão preocupadas muito com besteirol, com humor, dar risada. Legal dar risada, eu sou um cara divertido, você é um cara divertido, Daniel também. Mas acho que a consciência coletiva de crescimento é a coisa mais importante que nós temos hoje, né, cara? A Teresa Amabile, que é uma professora na escola de Harvard, ela fez uma pesquisa em que ela mostrou que o ser humano ele se sente feliz e realizado quando ele tem progresso em algo que é significativo para ele. Ou seja, o núcleo da felicidade, da realização do ser humano tá no progresso naquilo que ele valoriza. Seja no progresso no teu relacionamento, seja num relacionamento que é importante para ti, um progresso no teu emprego, um progresso no quanto tu consegue agregar para as outras pessoas. Então, para encerrar aqui, o que eu queria deixar para todos os ouvintes é: olhe para dentro, entenda onde é que estão tuas prioridades, entenda o que é importante para ti e busque o progresso nessas áreas, que isso vai te trazer a felicidade e realização. Show de bola! Augusto Weber, é isso? Weber. Grande abraço, Augusto. Siga-nos nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. E sempre nós temos um convidado diferente, um convidado que vai trazer a tua experiência de vida, vai contar a tua história. Muito obrigado, Augusto. Valeu. Toca aqui, meu irmão. Valeu. É nóis. Falou, Daniel. Até Valeu, o gratidão. próximo podcast, galera. Valeu. Tchau.